Olá pessoal, eu sou Farley Labati e nesse vídeo eu vou falar sobre uma das chamadas disciplinas espirituais. Hoje nós vamos falar do jejum, é um tema que eu acredito que muitas pessoas têm muitas dúvidas e a gente vai tentar sanar algumas delas nesse vídeo. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender sobre o jejum é que ele é uma chave espiritual. Lá em Marcos, a partir do capítulo 9, versículo 14, a Bíblia fala sobre Jesus perceber um tumulto, uma multidão, uma discussão. Jesus se aproxima para tentar entender o que estava acontecendo e ele encontra um homem que pediu uma ajuda. Ele fala que o seu filho era possuído de espíritos malignos e esses espíritos o jogavam no chão, o jogavam na água, o jogavam no fogo. Ele fala de coisas que são bem características de um endemoniamento. Então ele fala que o seu filho espumava, rangia os dentes e ficava duro. E ele pede socorro para Jesus porque ele diz que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus, com uma facilidade muito grande, expulsa aquele demônio. Jesus, ele critica primeiro a falta de fé daquela geração, mas quando os discípulos entram em casa com Jesus e perguntam para ele: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus traz um dos textos que eu acho mais curiosos das escrituras, e Jesus diz assim: essa casta ou essa espécie de demônios só sai através do jejum e da oração. Existe algo sobrenatural por trás do jejum que talvez a gente não consiga entender. Que Jesus está dizendo: olha, se vocês tivessem jejuado e vocês tivessem orado mais, toda a situação teria sido diferente. Talvez vocês não tivessem sido humilhados, vocês teriam autoridade espiritual e os demônios teriam respondido à voz de vocês. Eu creio que só isso já seria o suficiente para instigar qualquer um de nós a jejuar. Mas a segunda coisa que nós precisamos entender é que o jejum não é uma opção, ele faz parte da vida cristã e ele é um mandamento. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, Jesus diz assim: quando jejuarem, Jesus não está dizendo, olha, se vocês sentirem vontade, se quiserem, mas Jesus está dizendo quando vocês jejuarem. Então isso mostra para nós, em primeiro lugar, que é um mandamento. E Jesus continua: não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que o vê em secreto o recompensará. Terceiro princípio importante sobre o jejum: a Bíblia nos dá uma promessa que quando nós jejuamos e oramos, o Senhor não só vai nos ver, mas Ele nos dará uma recompensa. A Bíblia fala que o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Então, Deus está conosco nesse ato de jejuar e Ele nos promete uma recompensa em relação a isso. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer aqui é que algumas pessoas acreditam que não podem falar para ninguém que estão jejuando. Olha, então se eu falar que eu estou jejuando, eu vou cancelar meu jejum não vai ter importância, porque Jesus falou que não é para você mostrar para ninguém que está jejuando. Então, se você por algum motivo conta ou sente pressionado a falar que você está jejuando, você desabilita o seu jejum. Isso não é verdade. O que Jesus está condenando ali é a hipocrisia, aqueles que tentavam mostrar uma aparência abatida para serem considerados espirituais para estarem jejuando. O que Jesus está dizendo é: olha, a recompensa que vocês buscam, vocês já têm, que é receber o reconhecimento do povo pelo jejum. Mas na verdade não existe problema nenhum em nós contarmos que estamos jejuando. A Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá jejuou por 40 dias. A gente só sabe isso porque Jesus contou. Lá em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo nos conta que por 3 dias ele nada comeu e nada bebeu. Daniel conta que jejuou. Então a gente vai ver vários exemplos desse na Bíblia. Então, você contar que está jejuando não desqualifica o seu jejum. Pelo contrário, pode até estimular e incentivar pessoas que estão perto de você. O que você não pode fazer é jejuar simplesmente para ganhar esse crédito ou para tentar se mostrar espiritual. Outra coisa que é importante destacar é que o jejum é sim um desafio. É uma luta, uma resistência contra a nossa carne. Muitas pessoas, quando começam a jejuar, vêm para mim e dizem: Fala, eu tentei jejuar, mas eu passei
passei mal, eu tive dor de cabeça. Eu tive muita fome. É claro que vai ter fome, né? O Salmo 35:13 chama o jejum de afligir a alma. O objetivo do jejum é justamente esse, afligir a alma, é lutar contra a nossa carne, e isso não vai ser confortável, principalmente no começo. Fazer jejum é punk mesmo, é um exercício contra a carne, mas o jejum acompanhado da oração é um banquete para o espírito do homem. Em terceiro lugar, o que é muito importante entender é que o jejum não muda Deus. A gente não faz o jejum para convencer Deus ou para quebrantar o coração de Deus, mas o jejum muda você, o jejum muda a mim. Quando nós jejuamos, a gente não vai convencer a Deus a nos dar algo que a gente queira, mas o jejum pode nos deixar preparados para receber algo que Deus já tenha para nos dar. E eu gostaria de falar agora sobre alguns tipos de jejum, talvez os jejuns que são mais comuns dentro das igrejas. O pessoal fala muito do jejum de Daniel. Agora, qual é o contexto histórico de tudo isso? A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e sitiou Jerusalém. Depois disso, o rei dá uma ordem para que os seus oficiais fossem entre as famílias de Israel e encontrassem jovens perfeitos, sadios, dotados de sabedoria e de conhecimento, jovens que fossem retirados de entre os príncipes de Israel e separassem esses jovens para serem levados para o palácio do rei Nabucodonosor na Babilônia. Então esses jovens seriam ali treinados, eles aprenderiam a cultura, as leis da Babilônia, e o objetivo é que aqueles jovens pudessem servir o próprio rei dentro do palácio. Então esses jovens foram retirados da sua terra, da sua pátria, da sua casa, da sua família e foram levados para a Babilônia. O objetivo do rei era trabalhar a mente desses jovens para que eles esquecessem suas raízes, eles abraçassem a cultura babilônica. Então até o nome desses jovens foram mudados, tudo para que eles se tornassem verdadeiros babilônios e servissem o rei no seu palácio. Mas quando Daniel e seus amigos chegam lá, a Bíblia fala lá em Daniel 1:8 que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se tornar impuro ou não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Agora, por que Daniel iria se contaminar com esses alimentos ou com a mesa do rei? A lei de Moisés trazia várias regras em relação à alimentação. Então, por exemplo, existiam muitos animais que eram considerados impuros. Nenhum animal podia ser morto sufocado, ou seja, ele tinha que ser degolado, todo o seu sangue teria que ser vazado, né? E nada podia ser preparado ou cozido no sangue. A Bíblia fala que se alguém fosse cozinhar um cabrito, esse cabrito não poderia ser cozido no leite da própria mãe. Então a lei de Moisés, a lei para os hebreus, trazia várias regras e várias orientações que Daniel sabia que não seriam cumpridas na mesa do rei. E por isso Daniel decidiu não desobedecer à lei de Moisés, não desobedecer a Deus e não se contaminar então com essa mesa e com as finas iguarias do rei. Dentro também da cultura babilônica, os alimentos eles eram consagrados a outros deuses. E Daniel queria se separar disso. O que sobrou para comer? A Bíblia fala que Daniel chega para o chefe dos eunucos, quem era responsável pela alimentação do rei, e ele pede misericórdia e compreensão pela parte daquele homem para que Daniel e seus amigos pudessem comer somente legumes e beber água. Isso está lá no capítulo 1, versículo 12. Agora, quando nós vamos para a raiz dessa palavra legumes, a palavra hebraica que está registrada lá é a palavra zeroa. Zeroa fala de coisas que são semeadas, plantadas. Eu vejo que existe sempre uma confusão nas igrejas quando alguém resolve fazer o chamado jejum de Daniel para saber o que pode, o que deve, o que não pode comer. Então, o que Daniel resolveu comer era zeroa, era tudo aquilo que era plantado, semeado, colhido. Mas é importante a gente perceber que nesse momento nem Daniel nem a Bíblia chamam isso de um jejum. Daniel decidiu comer somente essas coisas para não se contaminar com a comida do rei. Outra coisa que a gente precisa entender é que isso não tinha exatamente um período determinado. O treinamento, a Bíblia diz que o treinamento de Daniel e seus amigos durou pelo menos 3 anos. Então nós podemos entender que por pelo menos
3 anos, Daniel escolheu comer esse tipo de alimento. Agora, existe outro momento na vida de Daniel onde ele faz algo que é muito mais parecido com o jejum. A Bíblia fala que Daniel percebeu algo no mundo espiritual e ele decidiu por fazer uma restrição alimentar para se dedicar à oração e ao jejum. Isso está lá em Daniel, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 1, onde a palavra do Senhor diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Então aqui Daniel fala de uma restrição alimentar, onde ele não comeu nada que lhe desse prazer, que lhe fosse agradável, mas ele restringiu a sua alimentação para se dedicar à oração e abrir o seu coração para tentar entender o que Deus queria fazer nos seus dias. O jejum com certeza é uma chave espiritual muito importante, ele é um mandamento e ele é importante de ser feito. As pessoas têm modelos diferentes e cada um tem uma forma diferente de corresponder ao jejum. Eu, por exemplo, prefiro fazer um jejum total, tomando só água, do que fazer um jejum como o chamado jejum de Daniel, onde eu faço alguma restrição alimentar, onde eu tiro carne, né, ou eu como só legumes, ou onde eu tiro algo que eu gosto muito. Eu sei que o pessoal gosta muito de fazer jejum de chocolate, fazer jejum de PlayStation, fazer jejum de refrigerante ou de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Quando eu faço um jejum e restringindo sua alimentação, eu sinto que eu não tenho muito prazer com a comida e eu não me sinto jejuando. Então isso não é muito legal para mim. É pessoal. O que é mais importante de tudo isso é você fazer um propósito com Deus, com o objetivo de ouvir a voz dele, de estar mais perto dele e de crescer espiritualmente. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde desse vídeo, independente de qual seja o modelo que você escolha, jejue, porque vai ser muito especial na sua vida. Apesar de muitas pessoas, quando começam a jejuar e tiram uma refeição do dia, pensam que vão morrer, hoje cientificamente é comprovado que o jejum, na verdade, faz muito bem para o organismo. Principalmente o pessoal aí da dieta paleolítica, dieta low carb, tem pregado o jejum intermitente e a gente consegue perceber cientificamente os benefícios do jejum. Agora eu gostaria de te dar algumas dicas aqui sobre alguns modelos de jejum que você pode fazer. O primeiro jejum que você pode fazer é restringir a sua alimentação e tirar, por exemplo, alguma coisa que é muito importante para você, o café, o chocolate. Isso, como eu falei, para mim, pessoalmente, não funciona muito bem, mas pode ser muito bom para você. O segundo modelo é o chamado jejum de Daniel, aonde eu tiro todo alimento que não sejam coisas semeadas, coisas plantadas. Então eu vou comer ali frutas, legumes, verduras e eu vou fazer toda a minha alimentação em cima disso. O terceiro modelo, que é o que eu mais gosto, é realmente tirar toda a alimentação por algum tempo. Um dos pastores aqui da comunidade Alcance de Curitiba, o pastor Francisco, me ensinou um dos modelos que ele fez durante boa parte da vida, que é muito interessante. Ele faz um jejum de 9 dias. Nos 3 primeiros dias, ele tira o café da manhã. Do 4º ao 6º dia, ele tira café da manhã e almoço. Do 7º ao 9º dia, ele não come nada. Faz 3 dias só na água. Esse jejum é muito interessante porque ele vai preparando seu organismo. Você não sofre um baque de uma vez só e você vai preparando seu organismo para esses 3 dias de jejum integral só na água. Quando você começar a jejuar, outra coisa que você vai perceber é que alguns alimentos favorecem o jejum e outros não. Então, refrigerante, café, tudo que é estimulante, chocolate e todo tipo de carboidrato vai atrapalhar muito o seu jejum. Eu vejo muitas pessoas que falam assim, eu vou começar um jejum amanhã, então hoje eu vou me entupir de sorvete, vou comer muito chocolate porque amanhã eu vou jejuar. Seu jejum vai ser muito mais difícil. O ideal é você ter uma semana, pelo menos, de preparo antes de começar a jejuar. Então você tira ali refrigerante, você tira café, tira chocolate, você diminui todo o carboidrato que você puder e você vai perceber que o seu jejum vai ser muito mais fácil se você já vier com uma alimentação mais regulada. Outra coisa é que você não precisa começar jejuando um dia inteiro de uma vez. Você pode começar tirando uma refeição, talvez
apenas a refeição da noite ou a refeição da manhã ou tirando o seu almoço, mas a forma não importa muito, o importante é jejue. Outra coisa que você precisa entender também é que o jejum sem a oração, ele é somente passar fome. Como diz o meu pastor Luciano Subirá, o bom não é jejuar, o bom é ter jejuado. Porque o jejum realmente é um tempo de luta com a sua carne, tem dor de cabeça, tem mal-estar, tem cansaço, tem dor no estômago, enjoo, mas o jejum, junto com a oração, ele se torna muito especial. Quando a gente consegue casar, juntar essas duas coisas, a nossa vontade de jejuar, o nosso estímulo é muito maior e você vai aproveitar muito mais a experiência do jejum. Então jejue quando você puder tirar tempo de oração. E eu gostaria de encerrar esse vídeo estimulando você. Eu jejuei as primeiras vezes ainda na adolescência, amo jejuar, né? Isso abre o seu coração, abre seu espírito, Deus vai falar com você de uma forma especial, você vai perceber que você vai ter uma sensibilidade espiritual muito mais apurada do que quando você não jejua. E a última dica que eu queria dar é a seguinte: não jejue para emagrecer. O jejum, na verdade, ele tende a fazer um efeito contrário quando você tem principalmente uma dieta rica em carboidrato. Então você vai restringir a sua alimentação por um tempo. Quando você voltar a comer, você vai estar morrendo de vontade de comer doces, pães, massas, e a tendência é aí que você engorde, não que você emagreça. Normalmente nos primeiros dias de jejum, o que você perde muito é água, então não se empolgue demais com essa perda de peso, foque na questão espiritual, porque vai te acrescentar muito, você vai crescer espiritualmente, vai ter experiências novas com Deus. Amém? Espero que esse vídeo te abençoe e encha teu coração de expectativa e de vontade de experimentar esse segredo do reino que é a disciplina espiritual do jejum.